Paz do Senhor, geração vida, eu vou falar um pouquinho sobre o capítulo 5, que fala sobre a exploração dos pobres. No meio da grande obra que Neemias estava fazendo, ele começou a ouvir reclamações do povo contra seus patrícios judeus. Patrícios são pessoas da mesma pátria. O povo estava sofrendo com a escassez de alimento e impostos pesados. A situação estava tão desesperadora que até as mulheres começaram a clamar por justiça. Naquela época as mulheres não tinham liberdade de se expressarem, mas estavam tão desesperadas por verem seus filhos trabalharem como escravos e por terem que penhorar suas propriedades, que elas começaram a clamar por justiça. E Neemias, ouvindo todas essas queixas do seu povo, ficou enfurecido, porque quem estava fazendo aquilo eram pessoas da mesma pátria que eles. Então Neemias resolveu tomar alguma atitude para que aquilo parasse. Foi até as autoridades e as repreendeu, dizendo: vocês estão explorando seus irmãos, que com base na lei, que está em Deuteronômio 23:19, que diz assim: não cobrem juro quando emprestarem dinheiro, comida ou qualquer outra coisa a um israelita. Vocês poderão cobrar juros dos estrangeiros, mas não cobrem dos israelitas, para que o Senhor, nosso Deus, abençoe tudo que vocês fizerem na terra que vai ser de vocês. Então, com base nessa lei, Neemias repreendeu as suas autoridades. Neemias reuniu com o povo para tratar desse problema, coisa que nós deveríamos pegar para nós e fazer quando houver problemas internos, que a gente possa tratar no mesmo instante, para que isso não atrapalhe na obra de Deus. No versículo 8, disse: de acordo com as nossas posses, nós temos comprado dos estrangeiros, os nossos patrícios judeus que tiveram de se vender a eles como escravos. E agora vocês que são judeus estão forçando seus próprios patrícios a se venderem a vocês? Porque de acordo com os direitos judeus, seus patrícios não deveriam estar fazendo isso por eles serem irmãos. Então eles ficaram calados ouvindo tudo isso, até porque eles sabiam que estavam errados. E Neemias continuou dizendo: o que vocês estão fazendo é errado. Eles estavam tomando duas atitudes erradas. Não estavam temendo a Deus, as leis de Deus, e estavam causando a desonra pública dos gentios. Todos sabemos que Israel é uma nação chamada pelo Senhor. Então a nação parou de honrar e obedecer a Deus. Foi um escândalo para todos os povos naquela época. Então, Neemias fala que também fez empréstimos. Então, Neemias conta que também fez empréstimos ao povo. Uma coisa que não seria certa se ele tivesse cobrado juros desses empréstimos, o que pela lei não pode se fazer entre irmãos. Só que diferente dos seus patrícios judeus, ele perdoou essas dívidas e ele ainda mandou com que as autoridades perdoassem todas as dívidas também. E disse para eles devolverem as terras, plantações e casas que eles tinham pegado dos seus irmãos. As autoridades concordaram em devolver e perdoarem as suas dívidas. Então, para ter certeza que eles fossem cumprir com essa promessa, Neemias chamou o sacerdote e fez com que eles jurassem que cumpririam tudo aquilo que tinham prometido. Depois ele tirou a faixa de sua cintura e sacudiu. E disse que Deus ia sacudir qualquer um deles que descumprissem a promessa e deixaria-o sem nada. E todos que estavam lá disseram: assim seja. Amém. Aí todos louvaram o Senhor, e eles cumpriram a promessa que haviam feito. Neemias foi governador de Jerusalém antes de voltar à corte persa, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, que foi o rei que permitiu a ida dele a Jerusalém e ainda ajudou com tudo que precisava para a construção dos muros. Durante esses 12 anos de governo de Neemias, ele não recolheu impostos do povo, embora fosse um direito dos governantes.
Muitos governantes antes dele oprimiam o povo, dificultavam ainda mais a vida dos mais pobres. Era um governo arbitrário e opressor, que com abuso de poder extorquia o povo. Mas Neemias chegou para fazer diferença e não adquiriu nenhum bem material para si. Em vez disso, ele e seus servos trabalharam no muro de Jerusalém para a proteção do povo e a glória de Deus. O motivo de Neemias ter feito tudo isso era claro. Ele não estava fazendo para a glória dos homens, mas sim a quem merece toda a honra e toda a glória, Deus. Então se encerra com palavras de Neemias, descrevendo o seu procedimento como homem, cidadão e líder. Ó Deus, eu te peço que leves em conta tudo o que eu fiz por este povo. Nessa oração percebemos o seu amor por Deus e por seu povo. E o que eu tiro desse capítulo é que, como irmãos, nós devemos estar unidos para fazer a obra de Deus, sem dar brecha para que o inimigo nos ataque. E o meu desejo é que Deus possa levantar líderes como Neemias, íntegros e justos, que venham fazer diferença nesse mundo em que estamos vivendo. Concluindo, fechando, o capítulo 5. Obrigado por ter me desafiado, irmão. Amei isso. Você não tem ideia. Mas a pessoa que eu vou desafiar, até sabe que eu vou desafiar e já estudou, tá de parabéns, arrasou. É você, Júlia Mazzini. Até a próxima, irmãos. Fiquem com Deus.